Quarta-feira, 23 de dezembro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente, veja só o que preparamos para esta edição. Um problema de saúde grave e raro, vamos falar sobre a trombofilia na gestação. As projeções da economia para o próximo ano e quais as dicas para garantir a estabilidade financeira. O casamento comunitário que aconteceu no bairro Zaque, em Passo Fundo, com o apoio do Núcleo de Policiamento Comunitário. E ainda como foi a preparação de uma equipe de Getúlio Vargas, que participou do Ecomotion, a maior corrida de aventura das Américas. Então, continue conosco, porque aqui você encontra mais conteúdo. A gente começa o programa de hoje com um assunto especialmente para mulheres que desejam engravidar, também para aquelas que descobriram a gravidez. Vamos falar de um problema de saúde grave e raro, a trombofilia na gestação. A Verônica, a mãe do João Henrique, e a Elaine, a mãe do Anthony, compartilharam um pouco da própria história em função da doença. Esse é o João Henrique, aos 8 meses de idade. Já esse é o Anthony, aos 38 dias de vida. Seria romântico somente dizer que poder engravidar, curtir a gestação e acompanhar o nascimento desses meninos traria sim outro sentido à vida da mãe Verônica e da mãe Elaine. Porém, da gravidez ao parto, aquela idealização inicial da maternidade se transformou num processo doloroso e diário de enfrentamento, de aceitação, de superação física e emocional para assegurar a vida dos bebês e também das mães. Isso tudo por causa de uma doença de diagnóstico bastante recente no Brasil, a trombofilia. Eu confesso que quando eu descobri que eu tinha trombofilia, para mim foi meio que, num primeiro momento, um momento de negação. Até então você nem sabia o que era isso? Até então nem conhecia que existia a trombofilia. O João Henrique veio de uma gravidez não planejada da Verônica, que descobriu a trombofilia no 3º mês de gestação. Tinha feito todas as ultrassons, os exames, não tinha dado problema nenhum. Quando a minha médica me disse, Verônica, vamos, porque eu contei que eu tinha tido uma tia que com 40 anos tinha tido um AVC. E ela disse, então, nós vamos investigar isso porque onde tem fumaça, pode ter fogo. Com a precisão do diagnóstico médico, ela iniciou um tratamento caro. A jornalista precisou tomar uma dose de vacina diária no valor de R$ 23, que no final da gravidez já custava R$ 68. É um tratamento dolorido, é um tratamento que não seria uma gravidez normal, né? Dentro de todas as suas ponderações. Tive que ficar de repouso, o João Henrique nasceu antes, que eu sabia que dentro de mim ele não estava mais seguro. A história da Elaine foi ainda mais forte. Tive uma gestação bem tranquila, não sentia nada, o que normal de gestação, uma dor no corpo, uma dor na perna, mas os exames sempre bom, tudo sempre bom. Em 2014, ela viveu a primeira gestação. Nas 36 semanas, entrou em trabalho de parto. A criança não sobreviveu, vítima de uma trombofilia, na época ainda não detectada na mãe. A gente ouve muita mãezinha dizendo, eu perdi e era isso, eu perdi e era trombofilia. E eu descobri também dessa forma, só após perder o meu bebê. Um problema grave de saúde e que pode ser responsável por alguns abortos inicialmente encarados como sem explicação. Existe a trombose, que é a formação ou o desenvolvimento de coágulos de sangue. E existe a trombofilia, que é a propensão a desenvolver trombose ou outras alterações em qualquer período da vida, inclusive durante a gravidez, parto e pós-parto, por causa de uma deficiência no sistema de coagulação do corpo. Importantíssimo para aquelas mulheres que querem engravidar, antes de engravidar, virem consultar, fazer uma avaliação pré-concepção e o médico, mais do que ninguém, tem que estar alertado, tem que fazer um estadiamento ou uma pesquisa clínica da possibilidade provável dessa pessoa ter trombofilia. Pedir sobre seus antecedentes
pessoais passados, você já teve trombose, AVC, isquemia, você tem varizes, varicose, você tem enxaqueca crônica, você tem algum problema de distúrbio de coagulação, você tem história de parentescos de primeiro grau, irmãos, o pai e mãe que teve algum evento súbito de trombose, AVC e isquemia. O Dr. Vladson é ginecologista e obstetra, mastologista, também especialista em gestação de alto risco. Ele orienta quanto à complexidade e à raridade da doença. Ter essa noção que é uma doença real, que é grave, muitas vezes fatal, tanto pro bebê como para a mãe. Então aconteceu que eu vim, fui esclarecida, né? Diagnosticamos que realmente era trombofilia. Após um tempo, fui liberada para então poder engravidar novamente. E aí a gente começamos o tratamento e em fevereiro mesmo desse ano, graças a Deus eu engravidei. Também não foi a mesma tranquilidade da primeira gestação, porque você fica assustada, qualquer dorzinha você já pensa o que está acontecendo. Previamente, eu tenho índices de uma gravidez que nasce um bebê saudável e sem intercorrência acima de 90%. Um novo conceito na maneira de acompanhar a gravidez é o da medicina fetal, que está no Brasil há mais de 20 anos. É voltada para mulheres com gestação de alto risco, que necessitam de um médico obstetra, que cuide da saúde da mãe, e de um médico fetal, que cuide da saúde do bebê. Segundo essa especialista, o diagnóstico da trombofilia aumentou nos últimos 10 anos, e a partir desse exame ultrassonográfico, é possível diferenciar uma placenta saudável de outra com a doença. Nutrientes, oxigenação, tudo passa da mãe para o bebê através da placenta. Então, vendo o ultrassom do bebê, a gente precisa entrar em contato com o obstetra para discutir o caso e chegar a uma conclusão de qual será a dose adequada de medicação para essa paciente, de qual é a melhor medicação para essa paciente. Fazer um pré-natal bem acompanhado, que daí os riscos são bem menores e a chance de ter o nosso filho nos braços, ela é quase que 100% dele ficar com a gente e ficar bem. E aí esse sentimento vai até o dia que a gente morre, eu acho. Não tem explicação. Juros mais altos, perda no grau de investimento, crise na política. O cenário da economia brasileira foi instável em 2015. O ano foi de mudanças, incertezas e muitos desafios para todos. Então, como buscar uma estabilidade financeira no ano que se aproxima? Bom, para fazer um balanço econômico e projeções para 2016, nós recebemos no canal de notícias de hoje o economista e professor da UPF, Ginês Leopoldo de Campos. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, professor. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Professor, a gente pode fazer um balanço, então, da economia em 2015? Sem dúvida. Infelizmente, os indicadores macroeconômicos apontam aí uma retração brutal da atividade econômica. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é um indicador de crescimento da economia, teve aí uma retração, vai fechar o ano com uma retração em torno de 3,5%. Associado a isso, nós temos uma inflação em torno de quase 11%, 10,8%, são as informações do dia de hoje. Somado a isso, o emprego, a questão do desemprego em torno de 10%, mais a desvalorização do câmbio, com o dólar chegando aí em torno de R$4. Então, esses fatores conjugados evidenciam claramente um cenário de recessão da economia, de estagnação da economia, associado também a uma inflação alta, o que nós economistas definimos conceitualmente como estagflação, quer dizer, um cenário que conjuga negativamente estagnação econômica com inflação alta. Então, esse foi o cenário de 2015. Para 2016, nós temos também um cenário que aponta uma continuidade desse quadro recessivo, principalmente considerando a crise política e institucional, que nós estamos acompanhando aí, um Congresso e um Senado paralisado, em torno de toda uma estratégia de blindagem
né, de proteção dos envolvidos nesse grande escândalo de corrupção que é a Lava Jato, né? Em torno disso, as questões que são fundamentais no âmbito do ajuste fiscal não avançam, né? Isso pode interferir em todo o ano de 2016 ou existe alguma previsão, alguma projeção de melhoras a partir do segundo semestre? Há uma correlação entre a crise econômica e a crise política institucional, né? Eu tenho dito em várias oportunidades que o prolongamento da crise econômica ela está correlacionada ao prolongamento da crise política institucional. Se nós conseguirmos agora em 2016 de certa forma, organizarmos a questão da instabilidade política, nessas questões que envolvem desde a possibilidade de um impeachment, a falta de apoio da Câmara dos Deputados, envolvendo aí a figura do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, mais o presidente do Senado, e toda essa situação de turbulência política. Quanto mais cedo essa crise política for equacionada, eu diria que mais cedo a gestão da macroeconomia, que é fundamental, principalmente no que tange a questão do ajuste fiscal, mais cedo nós sairemos deste processo temporário cíclico de turbulência na economia. Como economista, quais as dicas que o senhor daria, então, para quem controla o orçamento lá da família, o orçamento familiar, e também para quem controla o orçamento de uma empresa? Eu digo sempre que há duas pessoas importantes no mundo econômico. A pessoa física, portanto o consumidor, e a pessoa jurídica, que é a empresa. Essas duas pessoas, elas, num quadro de retração econômica, de recessão econômica, elas precisam ser disciplinadas, organizadas, criativas, inovativas, para poder se adequar a um cenário negativo. Então, tanto as pessoas, as famílias, precisarão estabelecer o seu consumo a partir de regras mais disciplinadas, né, de decisões de consumo mais racionais e menos emocionais, como as empresas também terão que se adequar, né, a esse novo cenário, buscando estratégias criativas, inovativas, de busca de novos clientes, de estratégias de vendas mais atrativas, enfim. Quer dizer, a crise obriga pessoas físicas e pessoas jurídicas a buscar alternativas de superação desse momento cíclico de crise, né? Então as crises elas serão mais frequentes, as crises cíclicas do sistema capitalista planetário. Então nós teremos que estar acostumados a momentos de vacas gordas e a momentos de vacas magras, né? O grande desafio é essa adaptação a cenários que permanentemente irão se alterar. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de Notícias. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado. E amanhã, véspera de Natal, as lojas de Passo Fundo devem estar abertas até às 6 horas da tarde. Dia 25 vão estar fechadas e no sábado o atendimento volta ao normal. Amanhã os mercados vão estar abertos até às 8 horas da noite, retornando com o horário normal no sábado e domingo. No Bela Tita Shopping, as lojas e praça de alimentação vão funcionar das 10 da manhã até às 8 horas da noite e estarão fechadas no dia 25. A prefeitura funciona amanhã das 8 da manhã até as 2 horas da tarde e sem atendimento na sexta. Já as unidades básicas de saúde e a farmácia central vão atender das 7 da manhã à 1 da tarde. E no dia 25, o Hospital Municipal César Santos estará aberto. E depois do intervalo, o casamento comunitário que aconteceu no bairro Záquia, em Passo Fundo, com o apoio do Núcleo de Policiamento Comunitário. E ainda, como foi a preparação de uma equipe de Getúlio Vargas para a Ecomotion, a maior corrida de aventura das Américas. Nós já voltamos.